E aí, galera, estamos de volta com o nosso podcast O Verbo se fez corpo. Eu sou o Denis Constantino, fundador da comunidade católica Aleluia. E aqui a nossa missão é simples, tá? Anunciar à humanidade a divindade de Jesus por obra do Espírito Santo. Mas de um jeito que faça sentido para você, jovem, que vive as lutas e desafios do dia a dia. Hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre a teologia do corpo e como esse conteúdo pode virar uma verdadeira mudança de vida para a nossa geração. Vamos combinar, né? Quando a gente chega na adolescência e juventude, parece que tudo conspira para detonar a integração entre corpo e alma, né? É pressão de todos os lados, internet, conteúdos pesados, pornografia. É como se o mundo dissesse, perdeu a virgindade? Tem como perder logo, tá? Como se isso fosse um pré-requisito para ser aceito. E no meio dessa correria se perde totalmente, gente, a dignidade da pessoa humana. E essa frase parece distante da nossa realidade, da realidade do jovem, eu sei. Mas é aí que está o segredo. Quando a gente perde essa visão, perde tudo. Dentro da igreja, então, falar de castidade virou um tabu porque muitos coordenadores não vivem, não acreditam ou acham que é impossível ordenar os desejos. Só que isso trava, gente, o processo de santificação que Deus quer pra gente. Um processo real e possível. Lá atrás o mundo estava todo empolgado com a criação dos métodos contraceptivos. O clima era basicamente libera geral, faça amor, não faça guerra. Só que Paulo VI chegou em 1968 com a Humanae Vitae e deu aquele banho de água fria na galera. Ele disse algo poderoso. O amor humano é ao mesmo tempo espiritual e sensível. É um ato de vontade livre, é escolha, compromisso, crescimento. Para que os esposos se tornem um só coração e uma só alma. Ou seja, não é só instinto, não é só prazer. Amor verdadeiro envolve corpo, alma, liberdade e, acima de tudo, responsabilidade. Isso é muito maior do que o mundo estava propondo. Mas Paulo VI sabia que só aquilo não bastava para quem queria viver a sexualidade sem compromisso. Então, em 1979, vem João Paulo II com suas 135 catequeses da teologia do corpo. Ele percebeu a crise do corpo, a crise da identidade, a crise da integração. E ele disse algo que muda tudo. O ser humano não é corpo versus alma. O ser humano é unidade, corpo e alma. A modernidade colocou um contra o outro. E a gente comprou essa briga sem perceber. E quando o corpo vira só matéria, só um objeto, a gente se perde, se reduz, se desumaniza. E olha só uma coisa importante, tá? Na história da igreja, surgiram heresias como o maniqueísmo, que dizia que o corpo é inimigo da alma. Se isso fosse verdade, significaria que a gente não tem a capacidade de vencer o pecado. E olha o perigo disso, né? O resultado é o que vemos hoje. Sexo sem compromisso, pessoas tratadas como objetos, prazer acima de tudo, relacionamentos descartáveis, traição normalizada, famílias destruídas e jovens crescendo sem referência dentro de casa. É ou não é um cenário que a gente vive? É o colapso da identidade humana. A gente passa a agir por instinto como animais e perde a liberdade que Deus nos deu desde sempre. E é por isso que a teologia do corpo é tão importante para a nossa geração. Ela te entrega uma chave para recuperar a beleza do corpo, a dignidade da pessoa, o sentido da sexualidade e a verdadeira liberdade. É como diz Christopher West, tá? O corpo humano tem uma dignidade que impede que a pessoa seja usada como objeto. Isso é libertador. E mais, a sexualidade humana é um tesouro, é um sinal da imagem de Deus no homem e um convite à liberdade verdadeira. Escolher amar como Deus ama. E olha, espero que esse papo tenha te ajudado a entender um pouquinho do que João Paulo II quis construir com a teologia do corpo. No próximo episódio vamos falar sobre algo muito profundo, os aspectos sacramentais do corpo. Olha, o corpo fala de Deus e muito. Mas antes de terminar, quero te deixar 3 perguntas para você rezar e refletir sobre Gênesis capítulo 2, versículo 23. Aquele momento em que Adão reconhece a mulher, Eva, como ossos dos meus ossos, carne da minha carne. 3 perguntas para você quebrar a cabeça e conversar um pouco com Deus. Como eu estou cuidando do meu corpo? Eu reconheço a minha humanidade como imagem e semelhança de Deus? Quais passos eu preciso dar para amar o outro como Deus ama? Agora eu quero te ouvir, tá? Comenta aí como a teologia do corpo tem te ajudado a crescer na fé e viver uma mudança real. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar com a geral. Até o nosso próximo podcast e que São João Paulo II rogue por nós.